Olá, mais uma live da Palavra que Alimenta. Se você está vendo esse iniciozinho, provavelmente você está vendo uma gravação. E eu falo, aguenta firme aí, nós já vamos entrar na palavra. Só vamos esperar o pessoal entrar aqui. Então já iniciamos. Gostaria de ler aqui no início, em 2 Reis. 2 Reis. Opa, passei. Olá, boa noite para você que está chegando. Seja bem-vindo. O tema de hoje é sabedoria. Deixa eu fixar o comentário aqui para quem chegar já saber do que a gente está falando. Eu vou lá em 2 Crônicas, capítulo 1, e vamos usar esse texto aí para iniciar a nossa conversa. Vou ler aqui 2 Crônicas, capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 12, beleza? Eu não sei se vocês viram aí essa semana, eu divulguei aí nos stories um culto que aconteceria ao ar livre, né, lá em Guarulhos, e aconteceu, né? A gente foram alguns jovens da igreja que eu frequento, alguns jovens de uma igreja que fica lá perto daquela praça, e foi uma seguidora da Palavra que Alimenta. Graças a Deus foi uma bênção. A gente fica um pouco acanhado de fazer as coisas ao ar livre, mas foi uma bênção como um todo, assim, a experiência. A gente fez algo ali para quebrar o gelo no início, então a gente louvou junto, as pessoas passavam na rua, ficavam olhando, as pessoas que estavam na praça também prestaram atenção em volta, e a gente vai aprendendo, vai sendo cada vez mais ousado, né, em fazer a obra de Deus. O Arthur disse que hoje estava lendo sobre Salmos, maravilha. Vamos começar aqui a leitura então. Presta bastante atenção, tá bom? Se você não está com a sua Bíblia aí, vou ler, né? 2 Crônicas, do capítulo 1, dos 6 ao 12. Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, confirme-se a palavra dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu povo que é tão grande? Disse Deus a Salomão: visto que houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti terá. Vamos lá. Qual é o contexto dessa situação? Davi governou 40 anos Israel, só que Davi já estava ficando velho e uma nova pessoa assumiria, né, o cargo dele. Então ele veio a morrer, veio a falecer. E Salomão assumiu o cargo dele. E olha, vou te dizer, eu tenho certeza que foi uma pressão muito grande. O povo de Israel era extremamente grande. Davi deixou um grande legado, né, um grande rei, um homem conhecido como o segundo coração de Deus. E Salomão tinha a missão de substituí-lo. E antes de Salomão receber toda essa sabedoria da qual nós conhecemos, ele já foi sábio naquilo que ele pediu para Deus. Olha só que interessante. O versículo 6 diz assim: Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação, ou na tenda do encontro. E essa tenda do encontro, ou tenda da congregação, é conhecida por um lugar de intimidade. Antes de conseguir aquilo que ele queria diante de Deus, ele foi para um lugar de intimidade. Muitas vezes nós nos limitamos em pedir coisas para Deus,
Mas antes de nós recebermos algo de Deus, é necessário que nós se acheguemos a Ele, que nós nos tornemos íntimos dele. E uma forma de fazer isso é buscando Ele em secreto, orando, lendo a palavra, se interessando. E foi isso que Salomão fez. Ele foi até Deus, ele buscou a presença de Deus, ele buscou um encontro e ali ele fez 1000 holocaustos sobre aquele altar de bronze. Ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu aquilo de precioso que ele tinha porque ele queria ter um encontro com Deus. Se eu e você queremos ter algo de Deus, inclusive sabedoria, é importante que nós nos concentremos em buscar isso e coloquemos as nossas energias nisso. Que nós dissamos, às vezes a gente diz, poxa, eu quero, mas do que adianta que correr atrás? Deus, ele pensa assim também, e palavras como essa confirmam esse pensamento. E interessante que ele pede algo, glória a Deus. Eu vou, inclusive, um dos próximos posts, Priscila, é sobre Provérbios 4, 23. Glória a Deus. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção aqui, e eu gostaria de focar, é o fato dele pedir sabedoria. Eu tenho certeza que isso se encaixa na sua vida também. Pensa só, assim como Salomão, você tem um propósito na sua vida. De alguma forma, Deus ele vai te usar para cumprir um propósito. Você tem um propósito, ainda que você não saiba disso. Ainda que você nem seja cristão e tenha entrado aqui por acaso, eu creio que Deus tem um propósito na sua vida. E seja lá qual for o propósito, pode ser de missionário, pode ser, sei lá, do que for. Pensa aí, qualquer propósito que Deus possa colocar na sua vida. Qualquer um, você vai precisar de sabedoria. É fato. Sabedoria é algo que permeia todos os propósitos de Deus. Deus é um Deus sábio, né? Nós conhecemos Ele como um Deus onisciente, e Ele é de fato. E Ele sendo um Deus onisciente, Ele detém toda a sabedoria. Ele é a fonte de sabedoria. E é na fonte que nós devemos buscar isso. Eu estou falando da sabedoria que provém de um discernimento inspirado por Deus. Existe a sabedoria do homem, mas essa palavra e a palavra de Deus em si, ela fala a respeito da sabedoria que é o discernimento inspirado por Deus. E Deus não deu só sabedoria, deu sabedoria e conhecimento. Ele conhecia o que devia ser feito e sabia, segundo o discernimento inspirado por Deus, como colocar em prática aquilo. E assim, Salomão recebeu sabedoria e nós hoje o conhecemos como alguém extremamente sábio. O livro de Provérbios é um livro que confirma isso. É um livro de sabedoria, não é? Se você quer ser sábio nos seus relacionamentos, na sua forma de agir, na sua forma de proceder, saiba que a Bíblia como um todo, ela é inspirada por Deus e ela é uma fonte de sabedoria. Ela inteira. Ela só foi escrita porque o Espírito Santo de Deus derramou sobre os autores bíblicos a sabedoria, o discernimento inspirado por Deus. E melhor ainda é você olhar para a Bíblia toda como uma fonte de sabedoria, mas a gente sabe que existem alguns textos que apresentam isso com mais evidência, como por exemplo o livro de Provérbios. A gente olha para Provérbios capítulo 1, versículo 7, e a palavra fala lá que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Talvez você se considere alguém sem sabedoria, ou alguém que precisa muito de sabedoria. Saiba de uma coisa, lá em Provérbios 1,7, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, ou seja, para começar a ter a sabedoria, que é o discernimento inspirado por Deus, você precisa temê-lo. Como assim? O que é temer a Deus? Quando você teme a Deus, ou seja, você teme desagradá-lo, você teme desonrá-lo, naturalmente você vai ter sede de descobrir o que é agradável a Ele. Como é que você vai saber como não me desagradar se você não me conhece? Você não conhece o Bruno, mas você não quer desagradá-lo. Você precisa me conhecer para saber. Da mesma forma, Deus. Você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer a mentalidade de Deus, o que é agradável a Deus e o que não é. Quando você busca saber disso, se aproximar dele, conhecendo ele, temendo desonrá-lo, temendo desagradá-lo, você está caminhando por um caminho de sabedoria.
E quanto mais você se enfiar, se mergulhar de cabeça nesse caminho, mais sábio você vai se tornar. Faz sentido? Por exemplo, Provérbios capítulo 2, como teve um post essa semana. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao 6, esse texto é maravilhoso, falando a respeito de sabedoria. E uma das coisas que é citada nesse texto é que nós devemos buscar sabedoria como um homem busca a prata ou tesouros escondidos. Você já viu um homem ganancioso? Ele tem sede, ele tem persistência, ele tem garra, ele tem criatividade, ele dá um jeito, ele corre atrás, não falta energia. Que nós sejamos assim também para buscar sabedoria. A sabedoria que está em Deus, Ele dá para nós liberalmente. É o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5. Ele dá liberalmente a todos que o pedem. Você pode se considerar a pior pessoa, ou você pode se considerar bonzinho, ou não importa como você se enxergue. A Bíblia diz lá em Tiago 1,5 que Ele dá sabedoria a todos que o pedem, liberalmente. Então, eu tenho certeza que tem muitas pessoas nessa live que talvez não são tão sábias como deveriam, pelo simples fato de não estarem buscando por isso, por não estarem pedindo por isso. Eu gostaria de te convidar a ficar até o final para que nós oremos juntos nesse propósito, que Deus nos dê sabedoria, porque olha para a sua vida, olha para os teus relacionamentos, olha para o teu trabalho, olha para a tua carreira, olha para o teu ministério, olha para tudo ao teu redor e pensa: como seria diferente se você fosse mais sábio? Quão diferente seria? Onde você estaria? Será que seria diferente? Será que você teria errado menos? Não é um problema errar. Errar acontece. Mas quanto mais sábios nós formos, mais nós vamos ponderar as nossas decisões e menos nós vamos errar. Então, a sabedoria é completamente importante. Tenha contato com a palavra de Deus e enxergue ela como uma fonte de sabedoria. E você vai olhar para ela com muito mais sede, querendo comer essa palavra que é maravilhosa. Ela é essa fonte. Provérbios capítulo 3, versículo, se não me engano, a partir do 21 até o 26, cita, dependendo da tradução, cita que a evidências da sabedoria é a sensatez e o equilíbrio. A gente fala aqui nas lives e na sua igreja, provavelmente deve se falar a respeito disso, que orar e vigiar tem que andar juntos. Orar e vigiar. Da mesma forma, a sensatez e o equilíbrio tem que andar também. Não adianta nada você ser sensato, por exemplo, no seu relacionamento, e você não ter equilíbrio. Você vai ser uma pessoa que pondera, que toma cuidado com determinadas coisas, mas não toma com outras. Você precisa que esse fruto da sabedoria esteja sobre a sua vida. Imagina só, você é uma pessoa que é cristã e chega alguém que pede um conselho para você. O que você teria para oferecer? Entende? E essa fonte de sabedoria é a própria palavra. Pode parecer um papo, tudo é a palavra. É verdade. Se dê a oportunidade de olhar para a palavra de Deus como uma fonte de sabedoria. Fica até o final, vamos orar junto nesse propósito. Eu gostaria só de contar algo que aconteceu para você testificar. E eu vou falar isso, não é para mostrar, nossa, como eu sou sábio. Não, é para te dizer que se Deus concede um pouquinho de sabedoria para mim, eu não sou melhor que você em nada, então saiba que você também pode receber. Eu tenho certeza que eu mesmo, se eu oro 3 vezes no dia, acho que 4 vezes eu peço por sabedoria. E obrigado, Pedro, por mandar o texto. É exatamente esse que eu citei. E pensa só, eu que sou, assim como você, alguém completamente não merecedor de Deus, eu peço muito por sabedoria. E esses dias, uma amiga, inclusive, provavelmente já ela chega aí na live, se ela já não estiver aí, ela pediu um conselho em relação a um relacionamento. Ela começou a descrever um rapaz que ela estava conhecendo e as condições de como isso estava acontecendo. E aí eu disse para ela, olha, é o seguinte, esse relacionamento, essa possibilidade não é de Deus. Você pode entrar nisso, mas saiba de uma coisa, você vai entrar sozinho. Não é agradável a Deus, a forma com que está caminhando. Por isso, e a palavra diz isso, isso e isso. E saiba disso. Ela não, eu não sei te dizer se ela recebeu totalmente bem, porque era algo que ela queria,
Mas ela guardou aquelas palavras e depois ela disse, realmente, é melhor não. Passados alguns dias, nessa semana, ela mandou mensagem assim, olha, muito obrigado, porque aquele rapaz que eu falei pra você que eu tava conhecendo, ele conheceu outra moça também, e ele caiu em pecado, e ele tá afastado de Deus, e não era de Deus. Pensa, irmãos, como é maravilhoso você poder contar com alguém que tem um discernimento inspirado por Deus. Se Deus concedeu um pouquinho dessa sabedoria maravilhosa dele para uma pessoa, que sou eu, o que te impede de receber também? A busca. Se você não tem, se você não se considera alguém capaz, saiba que o que te separa de receber isso é a oração, é a busca, é você ir atrás. E saiba, lembra do versículo 6 de 2 Crônicas 1? Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação. Ele foi rumo a um momento de intimidade com Deus. Então que você busque isso. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Se você não encontrar na primeira, continue buscando. Mas a palavra é certeira, ela não erra, ela é perfeita. E naturalmente ela alcança aquilo para o qual ela foi enviada. Eu gostaria de orar junto com vocês. Nós vamos continuar mais um pouquinho na palavra, mas eu gostaria de orar e para que a gente peça. Se a palavra diz que a gente recebe quando a gente pede, então vamos pedir junto. Eu vou fazer uma oração aqui, mas faça a sua aí também. Abra a tua boca, externalize. Lá em Provérbios 2, a Bíblia diz que, inclusive Salomão disse, que a gente tem que alçar a nossa voz, clamar. Dizer para Deus o quanto a gente é necessitado. Dizer o quanto, Senhor, eu preciso da tua sabedoria, da sabedoria dada pelo Senhor, por causa disso, por causa daquilo e disso. Explique, diga para Ele, ainda que Ele saiba, Ele quer ouvir tua voz, Ele quer ouvir você dizer, então diga para Ele. Amém? Feche seus olhos. Faça a sua oração aí. Deus amado e querido, aqui estão algumas pessoas, Pai, que reunidas estamos ao redor da Tua Palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo direcione elas a guardarem essas palavras em seus corações. Que de alguma forma essas palavras venham a frutificar no coração delas e que elas venham a ter sede de mais sabedoria. Pai, se a Tua Palavra diz que quando nós pedimos, nós recebemos. Pai, que o Senhor conceda então sabedoria para cada um de nós. Pai, que o Senhor possa conceder sabedoria a essa mulher que precisa ter o seu relacionamento direcionado pelo Senhor. Pai, que o Senhor direcione este homem em sabedoria para que no trabalho ele possa fazer as coisas da melhor forma possível e se desviar dos problemas, das discussões, das contendas. Pai, nós sabemos que quando nós recebemos da Tua sabedoria, nós procedemos diferente, nós falamos diferente. Quando o fruto do Teu Espírito se evidencia em nós, naturalmente as coisas tomam outro rumo na nossa vida e a nossa intimidade com o Senhor vai para um outro nível. Queremos mais disso, Pai. Queremos experimentar mais disso. Pai, ouça essas orações de cada uma das pessoas que estão orando nessa hora. Que essa sede que elas demonstram em suas orações possa se transformar em resultado proveniente da oração. Pois a Tua Palavra mesmo diz que quando nós oramos, crendo que nós receberemos, assim acontece. Então que assim se faça sobre a vida de cada um aqui. Eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por situações muito difíceis, que já pediram oração aqui mesmo nos comentários. Pessoas que estão passando por situações difíceis e nem pediram oração, mas o Senhor sabe que elas precisam. Pai, que o Senhor vá de encontro a cada situação delas. Que o Senhor vá de encontro a essa moça, Pai, que está pensando em se matar. Que o Senhor vá de encontro a este rapaz que está desiludido. Pai, que o Senhor vá de encontro a essa mãe solteira que está passando por dificuldades. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a essa mulher que perdeu um familiar muito querido e tem crises de depressão. Pai, que o Senhor visite este rapaz que se esconde, se refugia nas drogas, no álcool. O Senhor conhece todos eles, cada um deles, Pai, da situação mais adversa até a situação mais simples. O Senhor sabe de tudo. E eu peço em nome de Jesus que assim o Senhor possa
derramar da tua sabedoria, do teu discernimento, do teu direcionamento, da tua providência, do teu amor sobre eles. Que assim se faça na vida de cada um deles, Pai. Pai, eu sei que aqui existem pessoas também que estão afastadas dos teus caminhos. Pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor, mas que se afastaram por causa do pecado, por causa da desilusão, por causa da desunião, por causa de palavras duras. Existem pessoas aqui que talvez nunca tenham se firmado, nunca tenham conseguido conhecê-lo como de fato nós precisamos conhecê-lo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor convença esses corações de que não há outro caminho, não há outra verdade, e fora de Ti não há vida. Convence-os, Pai, para que eles estejam mergulhados no Teu amor, pois não há vida fora de Ti. Assim como em Gênesis, o Senhor formou o homem, mas só depois o Senhor soprou o Espírito sobre ele. Da mesma forma, existem muitas pessoas aqui que apenas existem, mas não vivem. E eu sei, Pai, que nós passamos a viver quando nós recebemos o Teu Espírito. Aí nós entendemos o que é vida e vida com abundância. Eu sei que existem pessoas aqui que estão com sede disso, que anseiam por isso. Que assim se faça sobre a vida deles, Pai. Delas, deles, delas, dos filhos, dos familiares. Eu sei que existem pessoas agora que estão intercedendo por outras. Ouça, Senhor, as vozes desses filhos e filhas que aqui estão. Restaura esse casamento, restaura essa família. Vem com a Tua restauração, vem com tudo aquilo que o Senhor tem de bom para eles, Pai. Eu sei que existe uma vida abundante preparada para cada um deles. E essa vida abundante se encontra em Ti. Que assim se faça, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus é o que nós Te pedimos. E desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. E uma coisa que é interessante quando nós continuamos lendo a palavra de Deus, inclusive chegando até o Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, Paulo diz que os homens por si só, aqueles que não são cristãos, aqueles que eram gentios, eles buscavam pela sabedoria do homem, né? Eles se maravilhavam com a matemática, com a física, se maravilhavam com a medicina, com a astrologia. E eles achavam loucura a pregação de Paulo, porque eles, com toda essa sabedoria humana, chegava alguém e dizia para eles que alguém morreu por eles na cruz do Calvário. Eles, não faz sentido. Mas para o mundo é loucura, o evangelho é loucura. Mas para nós é poder de Deus na terra. E esse poder faz com que nós venhamos a entender, a discernir as coisas espirituais. E é através desse Espírito, ao qual, depois de Jesus subir, ter deixado sobre nós, para nós, esse Espírito abre o nosso entendimento em relação às coisas. Tenha sede de buscá-lo, porque o pedir dar-se-vos-á é em relação ao Espírito Santo. Peça e você há de receber. Busque, anseie e você há de encontrar. Não diferente em relação à sabedoria. Eu sei que tem pessoas aqui que estão afastadas de Deus, que já não vão mais para a igreja, que já não conseguem pensar na possibilidade de voltar naquele lugar que ia antes, que já não imagina voltando para aquele lugar ou indo para uma igreja, não se imagina como crente, ainda diz assim, crente, eu não quero ser crente, crente desse jeito, mas ninguém te chamou para ser crente do jeito de A ou do jeito de B. As pessoas, e não só as pessoas, o Evangelho, Jesus Cristo te chama para ser como Ele. Por isso que nossos olhos têm que estar nele. Independente se o lugar que você já foi ou que você vai é perfeito. Eu tenho certeza que não é. Que existem pessoas lá que falam demais, existem pessoas lá que fofocam. Acontece. Saiba que não existe uma igreja perfeita. No dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vá lá, porque ela vai deixar de ser perfeita. Eu posso dizer por mim, a minha igreja, ela não é perfeita. Se você quer perfeição, não vá na minha igreja e nenhuma outra. Mas se você quiser perfeição de verdade, olhe para Jesus. Em Jesus, no relacionamento com Ele, na busca, no secreto, você vai encontrar a perfeição do amor de Deus. O elo perfeito entre os homens e Deus, Jesus. E esse Jesus, Ele faz algo que para mim é constrangedor. Ele morre na cruz por nós, reconcilia-se com o mundo. Reconcilia-se com aqueles que aceitam, recebem, confessam-o. E mais do que isso, Ele corre atrás de nós.
Ele vem e fica e bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Eu posso te dizer uma coisa: volte para Jesus. Volte. Ele confiou às pessoas que estão nele o ministério da reconciliação. E é como se Deus, através de nós, clamasse, rogasse que as pessoas se convertam, se reconciliem com Deus. Ainda que você nunca tenha recebido Jesus como Salvador, se você receber Jesus, você estará se reconciliando com Deus. Porque essa desunião, ela aconteceu no Éden. E você fez parte disso. Mesmo você não querendo, você fez parte disso. Adão pecou. E aí, a maldição do pecado veio se estendendo para toda a humanidade. Mas Jesus foi perfeito e morreu a nossa morte. Então aqueles que estão nele se tornam novas criaturas. E assim vão passando, vivendo, transmitindo o evangelho e fazendo com que outras pessoas também vivam em novidade de vida. Também sejam novas criaturas. Eu quero dizer para você que se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a nós termos uma conversa. Me chama aí no direct, vamos conversar. Talvez você tenha uma dúvida e por causa dessa dúvida você não quer voltar para Jesus. Talvez o problema seja uma situação chata, você quer desabafar. Chama no direct. Mas se você não vê barreira nenhuma, se você quer usar a plenitude da sua fé, que você possa comentar aí: eu quero voltar para Jesus, eu quero receber Jesus como meu Salvador, eu quero aprender a olhar para Ele, ainda que eu esteja em pecado, ainda que eu esteja em falha, eu quero retornar para Ele, eu sei que Ele me dará forças para vencer a mim mesmo. Comente, vença a sua vergonha, vença a sua zona de conforto. Tem pessoas que levam pecados de estimação por medo de se aproximar de Jesus, mas ei, não é assim que você vai vencer o seu pecado. Só em Jesus você terá força para isso. Pode ter certeza. Não existe outro caminho. Se você tem essa coragem de voltar para Jesus nesse domingo à noite, numa live, se você acha isso loucura, eu também acho. Mas muitas pessoas já se reconciliaram com Ele e hoje estão nele pela graça de Deus. Eu sei que com você não vai ser diferente. Pode até não ser diferente. Vamos orar juntos. Diga aí: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Diga, se encoraje nessa hora, não se acovarde. A Rayane, glória a Deus. A Rayane é uma pessoa que estava aqui e nós conversamos e ela falou a respeito da situação difícil que ela estava vivendo. E eu creio, Rayane, que Deus tem a plenitude de um relacionamento íntimo com o Senhor. Você e Ele. A Ian Gabi é outra pessoa que quer. Glória a Deus por isso. Chega, vamos lá, chega daquela vida antiga. Vamos viver em novidade de vida. O Francis é outra pessoa, glória a Deus. Glória seja dada a Ele. Eu sei que Ele está chamando mais pessoas aí. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas que o dedinho está coçando para comentar. E esse comentário você acha que pode ser uma coisa simples. Mas ele é a marcação de um dia em que você reconfessou diante dos homens que Jesus é o teu Salvador. A Ciomara é outra pessoa. O Arthur é outra pessoa. Glória a Deus por isso. Posso te dizer uma coisa? As pessoas que estão comentando que querem ir para Jesus ou voltar para Ele são como pessoas que estão aceitando um pedido de casamento de Jesus. Porque a igreja é a noiva. Você está entrando na igreja. Você está se tornando noiva de Cristo. E ao se tornar noiva de Cristo, você está dizendo sim. E eu creio que da mesma forma que você está dizendo sim para o noivado, você receberá um sim dele nas bodas, que marcarão a eternidade, salvação. Mais do que sabedoria, mais do que qualquer coisa, essa live é a respeito de salvação. Eu quero orar com vocês. Existe mais alguém? Ainda dá tempo. Comente. Glória a Deus. Todos vocês que comentaram, que querem ir para Jesus, que querem retornar para Ele, vocês vão dizer as palavras que eu vou dizer nessa oração. Vocês vão repetindo rapidinho. E depois eu faço uma oração por vocês, para que Deus fortaleça, dê graça e direcione. E me chamem no direct depois disso. O Antônio é uma pessoa que precisa aprender a andar com Jesus, precisa se reconciliar com Ele.
Glória a Deus, Antônio. Vamos orar juntos também. Que Deus te fortaleça, te dê graça e sabedoria para você discernir os caminhos dele. Amém? Mais alguém? Eu vou orar por você também, Antônio. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado e querido, eu apresento aqui essas vidas, ao qual sentiram o coração, convencidas não por homens, mas convencidas pelo Teu Espírito, a retornarem para os Teus caminhos, a se reconciliarem com o Senhor. Pai amado e querido, gostaria que o Senhor venha a escrever esses nomes no livro da vida. Que essas pessoas venham a viver uma vida de intimidade com o Senhor, caminhando com o Senhor. Repita, diga o seu nome, estou me reconciliando com Jesus Cristo e recebo e confesso como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos passos que eu dei fora dele. Porque o Espírito Santo convence o meu coração de que não há vida fora do autor da vida, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, me fortaleça nessa nova caminhada com o Senhor. Que eu persista no Senhor, que eu permaneça no Senhor e que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Amém. Pai amado e querido, é assim eu entrego eles nas Tuas mãos, tanto a Rayane, quanto a Gabi, quanto o Francis, quanto a Ciomara, quanto o Arthur, quanto o Antônio, para a glória do Senhor, que o Senhor fortaleça eles, dê graça a eles, direcione eles para os lugares que eles vão congregar. Abençoa-os poderosamente e ricamente, Pai. Faça-os entender os Teus caminhos, dê sabedoria, abra o entendimento. Que eles venham a encontrar um lugar onde eles aprendam do Senhor. Que eles sejam cheios do Espírito do Senhor. Que a intimidade do Senhor seja marcada nessas vidas. É assim, Pai, eu entrego eles nas Tuas mãos e desde já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Não tem nada que me deixe mais feliz do que ver pessoas indo para Jesus. É de deixar o coração em chamas. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Olha, talvez para vocês não entendam a magnitude desse dia, mas a Bíblia diz que o céu está em festa agora. Porque quando um pecador se arrepende, é isso que acontece diante de Deus. Depois você lê Lucas capítulo 15 e você vai confirmar isso no seu coração. Antônio, manda mensagem. Faz o seguinte, você vai entrar no perfil da Palavra que Alimenta, vai ter 3 pontinhos aqui, ó, aqui em cima. Você vai apertar em enviar mensagem, tá bom? Antônio Alves de SP. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu ministrei essa palavra hoje na igreja. Existiam 2 pessoas lá que não conheciam Jesus. E essas pessoas, elas não se reconciliaram. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho certeza que essa palavra vai ser ministrada de um outro lugar, de uma outra forma. E pessoas vão se reconciliar. E foi exatamente o que aconteceu aqui, para a glória dele, de Deus. Deus maravilhoso e santo. Aleluia. Me chamem no direct. Tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, todos vocês. E que nós possamos cada dia mais ser sedentos por Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês.